Hello, guys. This is the Partures A, apostila para alguns, exercício workbook. Começando da lição 21, para quem está com a matéria atrasada. Eu já dei live sobre isso, então agora estou vendo o dever de casa. Vou colocar 3 lições num áudio só, num vídeo só. Unity 21. Action. Palavras que denotam ação, a maioria delas é um verbo. Você tem ação de trabalhar, dormir, comer, beber, sentar e ficar de pé. Se quiser traduzir, pode. Dá um stop no vídeo e coloca no seu livro. Quando você quiser falar de uma ação que está acontecendo agora, está em progressão, em continuidade, igual o português, trabalhando, dormindo, você coloca ing. São 3 letrinhas. I, N, G, ing. Ao invés de trabalhar, fica trabalhando. Working, sleeping. Nesse caso, não é simples, porque é composto de 2 verbos. Esse aqui eu vou chamar de VA, que é o verbo muleta, é o auxiliar, ele está aqui só para ajudar, porque eu estou e eu sou não tem sentido, não são carregados de sentido. Se eu falo eu estou trabalhando, estou te dando uma informação, um sentido, uma lógica. I'm working, I'm sleeping, I'm eating, I'm drinking, I'm sitting, I'm standing. Am I working? Am I working? Is he working? Is he working? Are they working? Are they working? A resposta curta, yes ou não. Se a pergunta, am I working? Yes. Eu estou trabalhando? Sim, você está. Yes, you are. Is he working? Yes, he is. E assim segue. Então, aqui vocês vão completar, levando em consideração o seguinte. Dance, vocês cortam a letrinha E e colocam o ing. Então, aqui, ó, dancing. Run, correr. Nesse caso, quando você tem uma... Aqui tem a conjunção R, a vogal U e a consoante N de nariz. Consoante, vogal, consoante, dobra aqui, ó. A gente chama de CVC, consonant. Vowel, consonant. Repeat, please. Consonant, vowel, consonant. Double N. Running. Number 7. Swim. Também as 3 últimas letras é um CVC, consonante, vowel, consonante. Não precisa decorar isso, não. Isso aqui, ó. Quando você escreve no Word, ele faz a autocorreção. E no som não faz diferença. Swimming. Swimming. Você tem cook, verbo cozinhar, cooking. Drink, verbo beber, normal, só colocar ing, drinking. Write termina com E. Quando terminar com E, você corta o E. E não pronuncia o W. Começa a pronunciar do R. Writing, escrevendo. Esse é que vocês costumam errar, tá? Eu já sei qual, que a maioria dos meus alunos erram no verbo escrevendo e lendo. Por que será? E tem o verbo comer, coloca aí ing, eating, comendo, sing, cantar, singing, cantando. Então, vamos ver aqui a figura. Alguns de vocês já fizeram e revisaram. Isso aqui para quem ainda não fez. Me sigam.
Aqui são duas pessoas, então são eles. Eles, they. Eles estão estudando, mas aqui eles pedindo, escrevendo. Então, o verbo é write, que está aqui, ó. Number 8. Write, right? All right. Então, você vai usar a pergunta o que eles estão fazendo, o que ela está fazendo. Essa é a chave da lição. A chave da lição é para você não pode esquecer nunca mais a pergunta what are you doing? What are you doing? O que você está fazendo? What are you doing? What are you doing now? What are you doing? O que você está fazendo agora? What are you doing? Então, eu troquei o are you para as pessoas. What are they doing? Junta aqui, what are they doing? Vai falando, gente. Porque as pessoas não falam como está escrito. Se eu só ler para vocês, eu estou levando para vocês para o caminho errado. Tentem fazer, ou seguir a minha voz e repetir do jeito que eu repito. What are they doing? What are they doing? What are they doing? They are writing. She drinking. What is she doing? Is she? She is. She's drinking coffee. He. What is he doing? Singing. What is he doing? He's singing. Sleeping, dormindo. What is it doing? It, para bicho, você usa it. What is it doing? Pode falar he também. Errado, mas a gente fala quando o cachorro é nosso, a gente pode falar ele. What is it doing? He is sleeping. They. What are they doing? What are they doing? They are they? Você responde they are. They are dancing. What is he doing? He is eating. He's eating. What is he doing? He's typing. What are they doing? They are sitting. Estão sentados. Essa é muito boa. Essa number 7 pergunta ridiculous. What is she doing? She's swimming. She's swimming. What are they doing? They are running. What is he doing? He is cooking. What is he doing? He is reading. All right? This is the end of Unit 1. Dê uma pausa, façam um exercício e leia com voz alta. Speak out loud, com voz alta, para você se ouvir, para você ouvir a sua pronúncia, ok? Então, esse foi o final da Unit 21. Agora vamos para outra. Next. All right. Unit 22, Workbook Departures. What are you doing? É a mesma, é a continuação da lição anterior, com mais informação. Agora, nós estamos incluindo a pergunta com WH, who. Nós estamos perguntando what, que é o quê, e who, que é quem. Como nessa frase, who is playing football? David is playing football. He's playing football. Who? David.
Michelle is reading. Steve and Laura are drinking. Yoshiko is eating. And Pablo is typing. Repeat after me. Michelle is reading. Michelle is reading. Steve and Laura are drinking. Yoshiko is eating. Pablo is typing. Então, fizemos a primeira frase do modelo, agora a segunda. Se ela está lendo, what? What's she reading? O inglês americano, eu falo assim, vocês não precisam falar reading. Mas a letra D e a letra T de tatu, D de dado, no meio de dois sons de vogais, ela vira um R no inglês americano. No caso, meu inglês regional é um inglês difícil para o europeu. Às vezes o inglês da Inglaterra, o americano, eles não entendem o inglês um do outro. Eles têm que pedir para falar devagar por causa de algumas diferenças. Nós falamos reading. What's she reading? Porque quando vocês ouviram no filme What's she reading, vocês vão saber porque D é D. Então é melhor dar um mais difícil, porque eu faço, vocês tiram de letras. What's she reading? Aí eu vou colocar a força da primeira palavra. Quando começa com WH, who, what, where, eu faço what? What is she reading? Aqui eu estou pedindo informação, o que ela está lendo, o que ela está lendo. What's she reading? Então, essa question aqui está aqui, ó. Steve and Laura are drinking. Steve and Laura are drinking. Vou abreviar. Steve and Laura are drinking. Estava aqui, né, danadinho? Steve and Laura are drinking. A pergunta aqui está errada. Não é what are they doing, é what are they drinking. Ei, professor. Just a moment. Just a moment. What are they drinking? They are drinking coffee. What are they drinking? Right? Ok. Eu vou dar uma coça aqui, né, Teixa? What are they drinking? Ah, já sei por quê. Corrijam aqui é drinking. What are they drinking? Não estou conseguindo apagar. Steve and Laura are drinking. What are they drinking? They are drinking coffee. Number 2, Yoshiko is eating. What is she eating? She is eating fish. She is eating fish. Number 3, this is Pablo. Pablo is typing on her laptop, notebook. What Pablo is typing? What is he? What is he typing? Repeat. What is he typing? He's typing a letter, uma carta. Letter quer dizer letra e quer dizer carta. He's typing a letter. Ninguém mais escreve carta. Né? Exercise 2. Diferente. Aqui a pergunta começa com who.
Quem está lendo uma revista? Aí você fala, a Michelle. Aqui ele pediu o verbo, Michelle is, mas a conversação oral você fala, Michelle, Michelle, exercise 2, repeat after me. Who's reading a magazine? Michelle is reading a magazine. Michelle. Who's drinking coffee? Who's drinking coffee? Who's drinking coffee? Who's drinking coffee? Steve and Laura are drinking coffee. Steve and Laura are drinking coffee. Steve and Laura are. Vamos seguir o livro, ok? Who is eating fish? Yoshiko is eating fish. Yoshiko is. Who is typing a letter? Pablo is typing a letter. Ok, exercise 3. Aqui, ó. He's asking someone. Essa parte aqui é toda super importante. Muito importante para a conversação. Preste bastante atenção. Exercise 3. Nós temos a palavra someone. Coloca aí que você vai esquecer. One quer dizer pessoa. Alguém, uma pessoa. Então, você vai traduzir como alguém. Ok? Alguém. Então, vou até dar uma colinha aqui. Someone, alguém. Alguém quem, teachers? I don't know, sei não. É indefinido. Essa é uma palavra indefinida, chamada de pronome indefinido. They are watching something. Eles estão assistindo alguma coisa. Coisa. É alguma coisa ou algo. Ok? Então, a pergunta como alguém. Esqueci como escreve em português. Alguém. Ah, não sei português, mas não. Alguém. O que tem acento aqui? Alguém, someone. Alguma coisa, something. Vocês não podem esquecer que thing significa coisa. Thing é algo, alguma coisa. Coisa. E o one é pessoa, person, que eles chamam de alguém, somebody, body, é o body, someone, somebody, alguma coisa, something. Ok. He's asking someone. Ele está perguntando a alguém. He's asking someone. Someone, a person. Person, para ser para pessoa, você usa who. Who is he asking? A quem ele está perguntando? Next, they're watching something. They're watching something. Eles estão thing, coisa, algo, algo, something. Então, coisa você vai usar o quê? Que é what. Nunca mais esqueçam. Coloca 10 vezes no caderno who, quem, what, o quê. Ou então estuda mais. They're watching something. What are they watching? Então, aqui eu tenho one, they are drinking something. Something é coisa. Então, você vai usar what. Eu usei aqui, ó. What are they drinking? What are they drinking? They are drinking something. Water, wine, whiskey, cachaça, beer, juice. They are drinking something. What? What are they drinking? Aqui está o verbo conhecer, encontrar, meet, colocou ing, encontrando. Someone. Someone é pessoa, então você vai usar aqui a pergunta com who. Who, como você nos... Who, they are, vira are they. Who are they meeting? Who are they meeting?
She's cooking. Está cozinhando alguma coisa. Alguma coisa você não pode usar who. Você vai usar what. What? Vamos juntar aqui. What is she cooking? Ok. Number 3. She's talk. Talk. To talk. É o nome do verbo conversar. Eu tenho esse erro de digitação porque eu tenho 3 diferentes keyboards, que em português significa keyboard, é onde você digita as letras. Quando a minha cabeça está em inglês, eu sei português, não. To talk é o verbo de verbo conversar. Como você vai usar? Talk to me. Conversa comigo. Fala para mim. Diz aí para mim. Talk to me. Talk to me. I am talking to you. I am talking. I am talking to you. Eu estou conversando com você. Teclado. Keyboard é teclado. I'm talking to you. Talk to me. Talk. Talk. Talking to me. Okay? I'm talking to you. So, exercise 4. Talking. This is Denise. Repeat. Denise. Denise. Corta o E, não pronuncia. Denise, depois do I, aqui geralmente dá um som quase dizer. Denise and her boyfriend, namorado dela. Her boyfriend. Mark, watching, assistindo a video, music video. And Charles meeting Susan at the airport. Presta atenção, o exercício é pequeno, é pé de página, para mim é fundamental para nós. Nós vamos seguir esse exemplo aqui. Who is Denise talking to? Eu quero saber com quem que ela está conversando. Então, se o Mark está assistindo, eu quero saber o quê. E se eu quero saber o quê, mas aqui é só com who. Watching. Who is watching? Não, televisão não é who, televisão é what. Eu vou desconsiderar. Eu sei o que eles queriam aqui. Eles queriam falar assim: who is marking? Essa é a resposta que eles esperam. Ó. Who is Mark watching? A quem o Mark está assistindo? Não, ele não está assistindo ao cantor. Ele está assistindo à televisão. Então, isso aqui é uma resposta stupid. Vamos desconsiderar, tá? Foi um vacilo aqui. Esse livro é maravilhoso, mas quando dá umas vaciladinhas. Não é erro, mas não faz sentido. Vamos para a próxima. Não vamos perder nosso tempo. Meeting. Charles meeting. Então, quem que o Charles está encontrando? Who is... Who... Vou colocar aqui, ó. Who's Charles... Olha como pronuncia esse nome. Who's Charles meeting? Who's Charles meeting? Vai chamar. Is he, vira his. E o verbo é meet. He is meeting Susan. And who is helping Anne? Quem está ajudando? Who is vira who's helping Anne? Jessica.
Jessica is, vou colocar aqui, Jessica helping Anne Isso aqui é o suficiente, não precisa além disso, não. Esse aqui foi o final da lição 22, 21, 22. Então, agora nós iremos para a próxima, que é a lição 25. Nós já vimos essa lição várias vezes, ok? 25 e o último, vou fazer de 3 em 3. Não estou mostrando meu rosto, fica melhor, porque parece que você está na sala de aula com o professor, porque senão o vídeo fica muito pesado. Salvei, saved, now. Unit 25. Departures are workbook, livro de exercício. Aqui, essas palavras on, under, in, inside, outside, between, in front of, behind, são palavras que indicam um lugar e juntam outras palavras. Por exemplo, meu microfone está sobre my desk. My microphone is on my desk. Sobre. Aqui, o meu a escrivaninha, meu desk, minha escrivaninha, minha mesa de trabalho, meu desktop, minha desk, my desk, está debaixo do meu microfone. Então, my desk is under. Aqui, então, embaixo. My house is in Bom Jesus, dentro de Bom Jesus. In. Now, I am, eu estou, inside my house. I'm inside my house. Eu estou do lado de dentro da minha casa e do meu escritório. In my home office. I am inside my home office. My teacher is inside my home office. Outside. Outside. My cat is outside the house. Meu gato está do lado de fora, está no quintal. A palavra quintal em inglês, na América, é a mesma coisa da palavra jarda em inglês. Yard. Eu não sei quanto mede uma jarda, não. Yard quer dizer pátio ou quintal. Vocês se lembram daquele desenho animado? Backyard, os meninos do backyard, do fundo do quintal. Então, se você quiser falar, no fundo, no caso, eu não tenho quintal, eu tenho um pátio, uma área. Então, eu vou chamar tudo de yard. Na parte da frente, vou chamar de front yard. Parte da frente, por onde a gente entra, é o front yard. A parte de trás é o backyard. Não vou falar backyard, não. Vamos falar silábico, não. Front yard, é junto. Front yard, backyard. Pátio, quintal do lado da frente. Vocês só vão aprender se vocês pensarem e pensar na casa de vocês. Vocês têm um pátio, vocês têm um quintal. Então, toda vez que estiver no seu quintal, você lembra front yard e backyard. Ok? Já essas palavras que chamam-se preposições, que é realmente uma das coisas mais complicadas da matéria língua portuguesa e inglesa, que cai numa matéria que é concurso, todo concurso de ensino médio, cai a matéria regência. Regência é quando uma palavra depois vem, tem acento, tá? Quando a palavra depois vem uma preposição. Por exemplo, verbo, palavra não, verbo, tá? Como
com garfo. Aqui tem duas palavras, tem como, tem um verbo, e tem a palavra garfo. Então, aqui, dependendo da frase, com, with. I eat with a knife, a fork. Vou dar um exemplo mais fácil. Português. Campo, futebol. Para que servem as preposições, além de mostrar como que é complicada a vida da gente? Elas servem para juntar uma palavra com outra palavra. Campo tem informação. Você imagina um campo de futebol verdinho, bonitinho, e você sabe que futebol é um esporte, então você tem duas informações. A palavra de sozinha não tem informação nenhuma. De. Presta atenção. Quando eu falo de, você fala, professora, o que você está falando? Se eu falo assim, campo, futebol, você entende na hora. Então, todas as vezes que eu falo palavras informativas, você consegue ver na cabeça. As preposições, muito dificilmente vocês vão ver, vão entender. As de baixo já são mais para entender, porque elas são de movimento, para dentro, para fora, para cima, para baixo, direto ao longo da rua, direto, através e ao redor. Essas aqui são mais fáceis. Mas você tem que saber que a preposição é um link e que em inglês, geralmente, eles não nem usam, ó, eles usam futebol ou, no caso do futebol americano, né? Se for esse aqui, soccer e campo, field. Field é campo, também campo profissional. Teacher, what's your job field? Oh, I'm a teacher. What's your job field? Um, are you a doctor? Are you a dentist? Field, campo. Então, não tem o D aqui, ó. Eles trocam, vai de falar campo de futebol, eles falam de futebol, campo. Ordem inversa, na maioria. Então, aqui você tem, ó, elevator, que é essa palavra aqui, usada mais na América. Na Europa, eles usam mais o lift, mas os dois usam. Tanto um quanto o outro usa um ou outro. Esse é o verbo elevar, levantar, que é sinônimo de uma palavra que é razor. Eu já gravei essa aula, mas acho que eu apaguei. Razor. Raise the chair. Tá errado, né, teacher? Raise the chair. Raise the chair, levante a cadeira. Anota no caderno, gente. É a mesma coisa que lift the chair. Façam valer a pena o tempo de vocês, o dinheiro que vocês gastam, o tempo de vocês, a dificuldade de largar coisas de prazer, de alegria, como a maioria das pessoas, para investir na cultura, no conhecimento, na sabedoria. Ok? É muito importante. Você se sente uma pessoa mais completa. Então, levante a cadeira, tá? No caso do elevador que levanta, que eleva, eles chamam de elevator. Repeat after me, elevator. O primeiro elevador está indo para cima. Então, nós temos aqui up, up, direção para cima. Down, direção para baixo. The first elevator is going up. Façam comigo, repitam a lição, depois vocês dão uma pausa e completem, ok? The first elevator is going up. Going up. O primeiro elevador está indo para cima, que é a luzinha vermelha, ó, indicando para cima. The second, isso aqui significa primeiro, e esse aqui significa segundo. The second elevator is coming down. Down, aqui, ó, direção para baixo, down. Coming down. O que tem de difícil aqui? O difícil
é que a gente fala assim, o elevador está indo e está vindo. Então, você tem que memorizar que indo é go, going, e vindo é come, coming. Isso aqui é tudo, viu, gente? Isso aqui é tudo. Você precisa, pode pagar o resto da lição toda. Mas indo e vindo, going up, coming down, going up também significa subir. Em inglês não existe o verbo subir. Going up, subir. Coming down, você pode traduzir como vindo para baixo ou descendo. Você está descendo, não é outra pessoa, essa é a dificuldade. Você está descendo. Vou dar uma dica: se alguém chama você e você vai, vem cá, faz favor, come here. Yes, coming. Então, essa palavra aqui, coming, quer dizer, estou vindo, já vai, já vou. Gente, vocês estão atrasados, anda logo, gente. Coming, teacher, we are coming. Só isso, nós estamos chegando. Vamos trabalhar? Yes, let's go. Let's work. Coming, já estou indo. Big car. Dá uma pausa, volta e veja o que eu falei aqui. E anota isso tudo. Take notes, study. Big car, a frente dele está aqui, então ele está coming, ele está vindo. Out, para fora. O small car, o carro pequeno, small, está indo para dentro. Então, the small car is going para o lado de dentro da garage. Para o lado de dentro, que isso aqui é um parking garage, é a garagem de vários andares, né? Você não estaciona no primeira entrada, depois está rodando aí, tipo garagem de aeroporto. The small car is going inside the parking garage. O carro pequeno está indo para o lado de dentro do parking garage. Big não, teacher. Big está errado, teacher. Big. The big car is coming lado de fora. Is coming outside, vindo para o lado de fora, the parking garage. Parking, anota no caderno, o verbo estacionar. Parking. I'm gonna parking my car. The small car is going inside the parking garage. The big car is coming outside the parking garage. Se você não consegue falar nessa velocidade, não siga o exercício. Continue praticando, até você chegar a uma velocidade lenta, mas normal. Se você ler the small car, não presta. Então, é melhor você completar e ouvir. The small car is going inside the parking garage. The small car is going inside the parking garage. The small car is going inside the parking garage. The big car is coming outside the parking garage. The big car is coming outside the parking garage. Stop, estuda, leia e repita. Next. Cat, mouse. Lembrando que mouse é camundongo e a palavra rato, ratazana em inglês é rat. É grande, você chama de rat. É pequeno, você chama de mouse. Mickey Mouse, Mickey Mouse é o camundongo da Disney. Todo camundongo chama-se mouse, mas não é rato. A ratazana, o rato grande, rat. Rat também é uma ofensa para uma pessoa que não presta. É rat, ladrão ou sujo, alguma coisa assim. The cat's on the chair. The cat's on. On é sobre. And the mouse is under. Debaixo da cadeira. Em cima da cadeira, debaixo da cadeira. Repeat after me. The cat's on the sofa. Aqui é uma poltrona, então é chair, armchair. The cat's on the sofa, on the chair. The mouse is under the chair.
This is a dog. This is the man driving the car. The man driving the car ao longo pela. O homem está dirigindo pela rua, na rua, passando pela rua, ao longo da rua. Street. The man is driving the car along the street. Repeat. The man's driving the car. The man's driving the car along the street. The man's driving the car along the street. All right. 9. The man is em frente, in front of, em frente, behind, atrás. Atrás é behind, in front of, em frente. In front of, between, behind. Quer saber como é que vocês vão se testar? Faça os quadradinhos, ou pega uma caixinha, põe uma bola e falem. Outside, inside, behind, between, around. Se o homem está em frente à árvore, the man is in front of the tree. The lion is behind the tree. A lot of people are lado de dentro, ou dentro, aqui é dentro, pode ser in, se você quiser falar dentro. Se você falar do lado de dentro, inside. Inside the stadium. Stadium. Stephanie, this is Stephanie, ela está do lado de fora. So, Stephanie is outside the stadium. Palavra latina, palavra é latim, viu? Outside the stadium. Esse aqui é mais complicado, então eu vou falar rápido. Baltimore é um estado americano, Washington é outro. Aqui está Baltimore, o Airport, International Airport. E eu estou me referindo aqui onde que está essa... onde está localizado esse airport? What place? Where is the airport? The airport is between Washington, está na rodovia aqui 195, entre Washington e Baltimore. So, Baltimore Washington International Airport is between. Não, isso que ele quer dizer ainda não. É na de baixo. Ele está dentro dos Estados Unidos. Antes de país, cidade, você usa ainda. Repeat after me. Baltimore. Baltimore, Washington. Baltimore, Washington International Airports. Baltimore, Washington International Airports in the United States of America. Is in the United States of America. Está dentro dos Estados Unidos. Ele está entre, agora que é o entre, Washington e Baltimore. Entre, between. Between. Ok? And then finally, number 13, são 15 exercícios. The truck. Caminhão. Qualquer caminhão, caminhonete, chama-se truck. Vocês conhecem a palavra de food truck. Aliás, não, caminhão de comida é food truck. É de comida caminhão.
The truck is coming. Ele está vindo ao redor da curva. E curva de uma estrada chama-se bend. É também o verbo dobrar, uma coisa rígida, uma coisa tipo braço. Você só pode dobrar o braço para um lado. Vou explicar. The truck is coming around. Ele está fazendo a curva. Around the bend. The bend aí, a curva, tá? Agora eu vou explicar esse verbo bend. Também, bend não é verbo, teacher. Bend é nome. Quando você pode colocar no plural as curvas, pode colocar no diminutivo, curvinha, pode colocar a antes, é substantivo. Agora, tem um verbo que é o bend. Presta atenção. Bend é sinônimo parecido com o verbo fold. Fold, todos dois são dobrar. Quando você dobra, como fala lá o povo, lá, droba, quando você dobra uma coisa rígida como o seu braço, você só pode dobrar o braço para um lado. Quando você vai dobrar com a máquina um cano de aço, você fala bend. Então, vamos lá. They bend the arms. Eles dobram o braço. Arms. Mas se você falar que você vai dobrar a roupa ou o papel, você vai chamar de fold. Tá? E fold. Eu falo assim, fold the paper. Dobre o papel. Fold your jeans. Na hora que você tirou da machine washer, fold your jeans. Fold the paper. Você pode dobrar para qualquer lado. Por isso que fold é arquivo. Guarda o arquivo na pasta. Não. Fold é a pasta. Pensa numa pasta de escritório. Você pode dobrar para um lado, de papelão pode dobrar para o outro. Você pode dobrar para os dois lados, é um fold. E na internet você coloca aí uma dicasinha de inglês instrumental. Você coloca o file, que é o arquivo, dentro da pasta, que é o fold. Então, é file in the fold. Arquivo dentro da pasta. Anotou? Vou apagar. File in the fold. Essa lição ela é longa, mas ela não é difícil, não, né? E aqui, para vocês nunca mais esquecerem, quando a pergunta é com porquê, você pergunta why. Para responder, você não usa porquê, você usa because. Claro que não, né? Why? Because. Por que ele está fechando a janela? Por que ele está closing? Verbo close, verbo fechar. Então, nós temos aqui, ó, sai. Sai. Aqui, o verbo close. É fechar, close the door, close the window. É o contrário de open, abrir. Close, fechar, open, abrir. Por que ele está fechando a janela? Ele. Porque ele está com frio. He's cold. I'm cold. He's cold. Por que não pode ela comprar isso? Por quê? Because it's very expensive. Money, 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 money. Adjetivo que significa caro. Então, agora, vocês vão escrever frases usando because she's married, porque ela é casada. Pausa para anotar. Because it is behind the sofa, porque está atrás do sofá. Because it's hot, porque está quente. Because he cannot speak English, porque ele não sabe falar inglês. Because he doesn't have her address, porque ele não tem o endereço dela. Doesn't have, não tem.
Address, dois Ds, DDSS, double, o dobro, letras dobradas. Então, aqui nós temos o primeiro verbo wear, wearing, da wearing é vestir. Por que ela está usando um anel? Então, vocês vão colocar aqui, ó. Because she's married. Então, esse aqui é a primeira resposta aqui, ó. Number two. Why is she opening the window? Por que ela está abrindo a janela? Porque o tempo está quente. Aqui o number two, ó. Because it's hot. Number three, why can't he understand? Understand, entender. Understand, compreender. Será que ele é dumb? Será que ele é burro? E que ele não sabe pronunciar, que dumb não pronuncia o B, teacher? Dumb, dumb. Não pronuncia o B, significa burro, sem inteligência. Aliás, uma ofensa, né? Ninguém é burro, todo mundo deve ter algum talento. Why can't he... E o burro não é burro. Why can't he understand? Porque ele não consegue, não pode compreender. Because he's dumb? No. Because, na pressa eles falam cause he cannot speak English. Então, this is number three. Why can't he send the postcard? Send the postcard, enviar, mandar cartão postal. Why can't he send the postcard to her house? Because he does not have the address. Number four. 5. Why can't she see it? Por que ela não consegue, não pode vê-lo? Verbo ver, vê-lo. Because it's behind the sofa. Então, todas essas respostas da pergunta por quê, você vai responder com because. Não pode falar because, não. Eu vejo professor, vejo nos jornais, os jornalistas que viajam pelo mundo todo falam because, pelo amor de Deus. Because. E às vezes ele não pronuncia o be, eles falam cause, because. Então, todas as questões aqui. Why can't she see it? Because. Okay. Because. Então, vamos lá. Eu falei que o número 1 está aqui. She's married. Why is she wearing a ring? Because she's married, casada. Ela está usando uma aliança, anel, porque ela é casada, mesma coisa. Why is she opening the window? Number 2. It's hot. Because it's hot. Ah, professor, não pode usar it para ela, não. Mas aqui você pode usar o it ou pode usar o she. O she para ela, que é o sujeito, ou pode usar it, que é o tempo, porque o tempo está quente. Because it's hot. Because it's hot. Aqui o 5. Why can't she see it? Por que ela não consegue ver a coisa? Porque a coisa está, number 5 aqui, ó. Here number 5. Because it's behind the sofa. Because deve ser o rato ou a criança que escondeu. Behind, atrás. Behind the sofa.
Why can't he understand? Because he can't, he doesn't, deixa eu ver qual é a resposta. He can't speak English. He can't speak English. Okay? All right? Four, why can't she send the postcard to her house? Porque não tem endereço. Não tem endereço da casa, própria casa? Por favor, né, Bo? Because he doesn't. Ele não tem, tá errado, porque tá faltando engolir o O do not. Quando engole uma letra, coloca um apóstrofe. He doesn't have the address. Because he doesn't have the address. Let's clean. Vamos limpar aqui. Então, quando eu fizer a prática com vocês, vocês anotam os seguintes verbos que estão aí, tá? Que para alguns é verbo novo, ação nova. O verbo close são esses aqui, ó. Ó, close. Close the door, fecha a porta. É o antônimo de open. Open the door, abra a porta. Nós temos o verbo wear, que é vestir, e temos o verbo send postcard, que é o verbo enviar, mandar. Send postcard, que é o verbo enviar. Nós temos o verbo ver, que é o see. Temos o verbo is, que é o verbo be. O verbo be tem 3 letras, tem am, is e are. Nós temos aqui understand, é o verbo entender. Quando você fala I don't understand, significa eu não compreendo, eu não entendo. Ok? Então, agora, para terminar essas 3 unidades, 23, 20, não. Nós fizemos nesse mesmo vídeo a unidade 21, essa aqui, do livro de Partures, 21. Depois nós fizemos a 22. E a última, não é que eu vou pular essas não, gente, essas que eu pulei aqui, porque elas são mais complicadas, não está na minha opinião, não está na hora dela ainda. E a 25, tá? Que são preposições, dentro, fora, em cima e embaixo, e a lição why and because. Então, é o try, 3 vezes, 3 lessons, até 25. 21, 22 e 25. Ok? Então, agora, vocês vão estudar isso aqui, ó, repetindo. Why is she wearing a ring? Because she's married. Because she's married. Why she opened the window? Because it's hot. Porque está quente. Why can't he understand? Porque ele não consegue entender. Because he can't speak English. Because he can't speak English. Porque ele não sabe falar inglês. Number 4, why can't he send the postcard to her house? Because he doesn't have the address. Because he doesn't have the address, he can't send postcard.
ok? Eu ainda volto fazendo conversação dessa parte aqui, estejam preparados. This is the end of homework 21, 22 and 25, que agora eu não volto mais nelas, a não ser para que elas vão aparecer nas lições. E eu vou dar exercício de why e because, porque eu não praticar esses verbos aqui, ó. Close, open, wear, send, see, be, understand. All right? É cansativo, mas nós conseguimos fazer. Quem não fez, aproveite essa semana, ok? Eu vou mandar 10 lições. Porque na quinta-feira é feriado também. Goodbye, good night. Vocês têm 4 tempos no dia. Good morning, 1. Good afternoon, 2. Good evening, 3. E na hora de despedir, good night. Bye.